Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês passaram a Páscoa? Espero que cada coelhinho na sua toca, colocando as atividades em dia. E a gente volta a se falar de novo essa semana com mais um tema de redação. Eu vou aproveitar e também trabalhar com vocês um tópico, né, da frente de redação, que é o planejamento textual. A gente já falou de projeto na semana passada e nada mais é do que a mesma coisa. Então, a gente vai reforçar o mesmo conteúdo, trabalhando com um novo tema de redação do caderno de oficina, ok? Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês e aí a gente vai conversar. Muito bem. O nosso tema essa semana, que está lá no caderno de redação, uma oficina de redação, é os desafios de prevenir as doenças recorrentes com o envelhecimento da população. O que a gente faz quando a gente olha para um tema? A primeira coisa que precisamos fazer, né, é fazer a nossa organização, o nosso planejamento. Bom, essa imagem aqui é a que está no início do caderno de oficina, né? Primeira coisa, eu preciso destrinchar o tema, perceber o que é assunto e o que é tema completo, quais são as palavras-chave, as que são essenciais. Eu vou fazer uma anotação das ideias, das primeiras ideias que vierem na minha mente. Já vou, após a leitura, separar as ideias dos textos motivadores e vou anotar os principais repertórios que vierem à nossa mente, tá? Então, esse é vamos dizer, um pré-planejamento. Posteriormente, nós vamos fazer o nosso projeto. Enquanto a gente está olhando para aquele tema, a gente tem que perceber que o assunto é o envelhecimento da população, ou seja, a gente vai falar de idosos, né? Os idosos no Brasil. Mas o que necessariamente a gente vai trabalhar sobre esse assunto? A gente vai pensar em desafios, mas não é qualquer desafio, é o desafio de prevenir o aparecimento do que de doenças recorrentes. O que seria uma doença recorrente? Aquela não transmissível e que é muito comum na terceira idade, né? A diabetes, pressão alta, problemas articulares como artrite, artrose, problemas cardíacos, o câncer, o Alzheimer, a depressão, assim, tem uma série de doenças. A gente pode, durante essa reflexão inicial, já ir anotando, né, e fazendo um mapa mental. Eu sempre faço e sempre compartilho com vocês, tá no final dos slides. E aí eu vou começando a pensar, a partir de todo esse brainstorm, algumas ideias. Neste momento, a gente vai fazer um recorte, tá? Então, eu já pré-selecionei 2 pontos críticos para serem tese. A gente vai discutir um projeto específico, tudo bem? Bom, a gente sabe que o principal desafio do envelhecimento é em relação à saúde. Então, já escolher um desafio que tenha a ver com o tema é importante nesse momento, até para a gente não ter fuga parcial. Então, a gente escolhe algo como precariedade do sistema de saúde público. Como que a gente vai falar em boa prevenção de doenças recorrentes na terceira idade, se o sistema de saúde já não funciona bem de modo mais amplo? E um segundo ponto, a gente falou de prevenção. Como que a gente vai prevenir doenças na terceira idade se a maioria da população tem um baixo, né, conhecimento em termos de formação educacional, né? E, embora a gente esteja na era da informação, falta informação para as pessoas, tá? Principalmente sobre os riscos da doença. E ninguém planeja velhice. Então, é mais um fator associado à falta de informação, ok? Então, pré-selecionando esses 2 pontos, a gente vai para a nossa organização textual do nosso projeto. Eu segui a ordem de começar pela introdução, mas não necessariamente quando a gente está pré-planejando, eu começo pela introdução, né? Geralmente eu oriento vocês a começar pela argumentação, tá? Mas a introdução é uma coisa muito simples. Eu vou pôr o tema e a tese, então aqui eu já coloquei o meu tema e a minha tese, e vou acrescentar algo para contextualizar, para não ficar uma introdução muito curta, tá? Eu escolhi para esse início falar do livro, citar o livro da Simone de Beauvoir, A Velhice, em que ela vai, né, retratar o quanto os idosos são tratados como inúteis e são praticamente invisíveis para a sociedade, ok? Imagina uma sociedade que trata os idosos desse modo, como que ela vai
prevenir doenças que são comuns, né? Então, a questão aqui é relacionar um livro que fala do modo como os idosos são tratados na sociedade de modo geral, né? E a gente vai relacionar com a nossa problemática, ok? Que é os desafios de se prevenir doenças com esse grupo de pessoas. No primeiro argumento, eu já vou retomar aquela ideia da precariedade. Então, aqui eu estou parafraseando. O sistema nosso de saúde, que é o SUS, ele é ineficiente. A gente sabe que ele não dá conta, né, da saúde do país. Mas, principalmente, vamos perceber que ela também não dá conta de atender o contingente populacional. E o que nós sabemos em relação do Brasil é que a pirâmide etária vai se inverter. Então, nós teremos um aumento de idosos e, consequentemente, um aumento com gastos de saúde. Daí a importância desse tópico. Para eu construir essa ideia, eu escolhi como desenvolvimento do argumento, lembrem que aqui estamos trabalhando com a técnica do parágrafo padrão para argumentação, tá? O conceito de necropolítica do Achille Mbembe, né, que é um filósofo camaronês. E nada mais é esse conceito que a política da morte, tá? Então, quando se vão tomar decisões estatais, governamentais em relação às políticas, principalmente de saúde, né? O fato de dar preferência aos mais jovens já é um parâmetro dessa necropolítica, porque decide-se que quem vai morrer são os idosos. E um exemplo que a gente pode colocar é a situação que países como Itália e França estão passando agora com a pandemia, né? Na hora de ter apenas um respirador, um idoso e um jovem, né? Os idosos estão morrendo em sua maioria. Então, tudo isso se encaixa dentro desse conceito, desse filósofo. E a gente vai concluir propondo uma ação, né? Em como mudar esse tipo de pensamento, tanto da sociedade que desvaloriza o idoso, quanto do Estado também, ok? Então, aqui eu estou delineando para vocês a possibilidade de um argumento. No segundo argumento, a gente vai retomar a ideia de que falta informação. E se falta informação, a sociedade acaba sendo negligente com a prevenção. O que nós podemos trabalhar nessa argumentação? Eu estou propondo 2 repertórios. Um do Sino, com o conceito de atitude blasé, que é quando há uma indiferença diante de alguma situação. Então, nesse caso, a sociedade é indiferente porque ela não planeja a velhice. Então, por que ela vai se prevenir, né? Ela acaba sendo, né, indiferente. Ou Schopenhauer, para dizer o quê? Os limites do campo de visão são os limites do mundo. Como essa sociedade ela tem a visão muito limitada da velhice, desse pré-planejamento, ela não se importa, né? Ela não se preocupa. A gente pode recorrer aos textos motivadores e trazer uma informação complementar para esses 2 repertórios nesse desenvolvimento. E como a gente vai concluir? Que pode haver um acúmulo de doenças. Eu posso até exemplificar uma. Agora, imagina, uma pessoa que já tem diabetes, ela pode acumular hipertensão e alguma doença coronária, né? Fora as doenças articulares, que são muito comuns na terceira idade, tá? Ligadas a essa decrepitude, não? O nosso corpo, ele vai começando a perder habilidades, a nossa mente a perder funções cognitivas, tá? Então, tudo caminha nesse sentido. E para concluir, a gente vai propor que o MEC e a família também, em parceria, né? Desde cedo, incentivem, ensinem hábitos saudáveis de alimentação associados a lazer, práticas de lazer e práticas esportivas, atividade física, tá? E o Ministério da Saúde, ele precisa investir em programas preventivos, voltados não só à terceira idade, mas também aos adultos, porque já é um modo de começar a prevenir a ocorrência dessas doenças. Lembra que o nosso objetivo aqui é vencer esses desafios que impedem que haja uma prevenção no aparecimento de doenças mais recorrentes, ok? Esse seria um projeto, uma opção de projeto de texto. Para fechar, eu coloquei aqui para vocês um mapa mental que eu fiz, tá? Bem sintético. Além de trabalhar com essas ideias que eu coloquei para vocês, em relação a desafios, eu ainda poderia, por exemplo,
Trabalhar essa ideia da falta de planejamento para a saúde. Poderia associar essa falta de planejamento, né, a algum outro repertório, como, por exemplo, o fato social, que as pessoas elas não aprendem a fazer esse planejamento desde cedo, porque elas veem os pais sendo assim, né? Trabalhar essa ideia do individualismo, do pensamento momentâneo e casar com a ideia do Bauman na modernidade líquida, com o fato das relações escorrerem pelos dedos, as pessoas não se preocuparem com o futuro e ficar só no agora. Eu posso trabalhar o efeito da exclusão social e do abandono. Quantas vezes vemos idosos abandonados dentro dos lares familiares e também nos asilos, né? Eu posso trabalhar também um aspecto positivo do envelhecimento, que é o aumento da expectativa de vida, tem feito as pessoas viverem mais. Graças aos avanços da medicina, né? A descoberta da penicilina, ela evitou que pessoas, né, principalmente os mais velhos, morressem de coisas bem banais, tá? Então, aqui tem algumas ideias complementares, como, por exemplo, o Estatuto do Idoso, né? Hoje ainda, o Estatuto prevê a idade mínima, né, de 60 anos para ser considerado idoso. Mas já há aí uma proposta de emenda que essa idade mínima passe para 65, já que hoje, né, quando se vê uma pessoa de 60 anos, a gente já não tem mais aquela imagem do idoso típico, certo? Bom, gente, eu vou parar por aqui. A gente vai ter um momento aí de discussão. Espero que vocês tragam mais conteúdo para as lives dessa semana, tudo bem? Um grande beijo, um forte abraço e aí a gente se vê, né, na live durante essa semana e a gente pode trocar mais ideias sobre esse tópico. Tchau, tchau.